esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração. E todos os que o temem, ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos do coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, presente aqui no nosso santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, nesse ponto da Porta da Misericórdia na nossa arquidiocese, na qual podemos cimentar quão profundo é a misericórdia, o amor de Deus por nós. Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, na qual quero saudar de maneira especial todos aqueles que estão sintonizados pela TV Nazaré. Queridos filhos e filhas, hoje, a liturgia de hoje, ela nos provoca a questionarmos até que ponto nós confiamos em Deus e até que ponto também nós temos gratidão diante de Deus. Quem de nós que nunca veio numa igreja em busca de uma graça, ou às vezes até diante de uma súplica daquilo que você está passando por uma necessidade, ou quem sabe, às vezes nem para pedir algo para Deus, mas quantas vezes nos colocamos diante de Deus para poder abrir o nosso coração e diante dele colocar os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas preocupações e de fato com ele entregar. A primeira leitura, fazendo um pequeno contexto da história de Ana, para um judeu não ter um filho, não ter uma filha, era sinal de um casal maldito. Era um casal que não era abençoado por Deus. Ana já tinha uma idade avançada. A realidade de poder ter um filho seria praticamente um milagre, pois era impossível. Mas, porém, um dia, diante do templo do Senhor, ela se coloca em oração, e ali ela começa a chorar diante de Deus, começa a apresentar essa aflição, começa a apresentar essa dor que ela está sentindo, por não ter um filho. Não ter um filho era sentir que a bênção de Deus não estava sobre ela, não estava sobre a sua casa. Vai dizer na história que enquanto ela estava rezando, o sacerdote do templo se aproxima dela e até um tom meio áspero questiona: você não tem vergonha nesta hora e você está aqui já embriagada, fazendo essa choradeira aqui diante do templo? E naquele mesmo instante, ela dá uma resposta que ela desconcerta aquele sacerdote do templo. Meu Senhor, eu não estou aqui porque eu estou bêbada. Eu estou aqui porque eu estou abrindo o meu coração diante de Deus. Estou apresentando a minha aflição diante de Deus. Eu estou entregando a Deus os meus problemas. Veja, na nossa vida a gente sempre tem duas
opções para tudo. A gente pode para a esquerda, pode para a direita, pode subir, pode abaixar. Olha aqui, podemos entregar para Deus as nossas dificuldades, ou podemos ficar murmurando diante daquilo que a gente não tem. Podemos agradecer pelas coisas que temos, ou podemos ficar reclamando por aquilo que nós não temos. Ana, ela faz a experiência, de em vez de ficar murmurando, ela faz a experiência de entregar a Deus a sua dor. Tem um provérbio popular que diz: quem não chora, não mama. E é justamente diante do seu choro, depois desse episódio, Deus se manifesta através de um homem de Deus, e ali faz o anúncio que ela vai ter um filho. E esse filho é o que nós sabemos, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, é Samuel. Mas, por outro lado, parece um pouco contraditório, porque se vocês prestaram bastante atenção na leitura, por isso que o pai fez questão de contextualizar um pouquinho a história dela. Vocês viram que ela foi no templo, porque para um bom judeu tinha que fazer o sacrifício, né, da purificação. Ela faz todo o sacrifício ali, porém, ela não leva o seu filho embora. Deixa o seu filho no templo. Não parece meio esquisito? Uma mãe que chorava para ter um filho, de repente Deus dá a graça dela poder ter um filho, e agora que tem um filho, ela resolve doar o filho. Se fosse em nossos contextos atuais, por que não dizer doar o seu filho para a igreja, para ser um padre, para ser um consagrado, para ser um irmão, para ser um casal missionário, para ser um evangelizador? Ela entrega. O que será que levou essa mulher, ao mesmo tempo que chorava por ter um filho, e de repente dá um filho? De repente a gente pode falar, essa mulher não sabe o que quer, né? É uma eterna insatisfeita. Por um momento ela quer, depois dá. Se nós formos pela razão, de repente nós vamos julgar dessa forma. Porém, se olharmos com profundo amor, veremos as atitudes de maneira diferente. Por que ela entrega o seu filho no templo? E doa para o templo para ser um sacerdote, para ser um homem de Deus ali? Porque isso chama-se gratidão. O fato dela poder ter gerado um filho e ter concebido um filho, ali ela já entendeu muito bem que a bênção de Deus, a graça de Deus já está sobre ela. Lembra que eu dizia no início? Porque para o judeu, ter um filho era sinal de bênção. Então, se ela já tem um filho, ela já foi abençoada. Então, por que agora não fazer desse filho um sinal de bênção para as outras pessoas? Fazer desse filho um sinal de esperança para todos, para mostrar quão poderoso é Deus, que para Deus nada é impossível. Por isso é uma bênção, um pai ou uma mãe que aceita a vocação do seu filho para ser um padre, para ser um casal missionário, para ser um evangelizador, para ser um missionário, que entrega a sua filha para ser uma consagrada, para ser uma missionária. Isso é certeza que Deus abençoará 100 vezes mais a sua casa. Porém, como o Evangelho diz, com sofrimento. E aqui é bonito. E ela confia e vai embora. Então ela deixa o seu filho no templo, não porque ela está insatisfeita, pelo contrário, a alegria foi tão grande no seu coração que ela quer que todos conheçam o poder de Deus na vida dela, porque com certeza quem ia conversar depois no futuro com Samuel teria origem. Você é filho de quem? E de repente ele ia poder contar toda a história e aí mostrar a graça e o poder de Deus. Depois, quando nós olhamos para o salmo que nós rezamos hoje, que é um texto tirado também do livro de Samuel, e olhamos para o Evangelho, se vocês prestaram atenção, parece que é bem parecido uma coisa com outra. Daqui dá até para fazer um julgamento que parece que Maria fez uma cópia, né? Colou para fazer essa oração do Magnífica, é bem parecido com a oração de gratidão que Ana também fez, né? Exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte diante do meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. E assim, quando a gente vai seguindo todo esse texto, vai lembrando muitos pontos do Magnífica, né? A minha alma engrandece o Senhor, se alegra meu espírito em Deus meu Salvador. Como da mesma
forma, também é bonito poder perceber a força que essa palavra nos traz. É o Senhor que dá a morte, é o Senhor que dá a vida. Ele fez descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre, é o Senhor que faz o rico. É o Senhor que humilha, é o Senhor que exalta. Ou seja, é uma oração que de fato tem toda a certeza que a nossa vida não cabe à nossa administração, mas a nossa vida cabe à administração de Deus. Quem prestou atenção na segunda leitura desse domingo, por várias vezes falava a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Justamente quem se aproxima-se de Deus vai aprendendo que quem vai fazendo a sua vontade, a gente vai perdendo o controle da nossa vida, porque quem vai controlando vai sendo Deus, e vai nos colocando às vezes até em lugares que jamais nós imaginamos. E aqui a gente vê como a ação de Deus, ela é grande e maravilhosa em nossa vida. Depois do Magnífica, é um texto que sempre me deixa meu coração muito alegre, e ao mesmo tempo poder perceber quão grande é as maravilhas do Senhor. Uma das partes dos textos que mais me encanta do Magnífica é na qual diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O que queremos dizer com isso? Eu sempre faço um exemplo prático para nós entendermos os títulos de Nossa Senhora, na qual quero me acomodar nesse texto. Nós sabemos que Nossa Senhora de Nazaré, na qual aqui no Pará nós temos uma veneração muito grande e profunda, que Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e tantas outras Nossas Senhoras são todas a mesma pessoa. Mas por que tem esses nomes diferentes, então, padre? Eu sempre gosto de fazer esse pequeno exemplo. Na minha casa, lá no interior de São Paulo, eu nasci em Ibitinga, para minha mãe eu sou o Cassinho. Para a comunidade onde eu fui formado e cresci, lá eu sou conhecido como Ibitinga, que é de onde eu vim. Para a paróquia onde eu trabalho, ali na paróquia Bom Pastor, eu sou conhecido como pároco. Na região episcopal Menino Deus, eu já sou conhecido como vigário episcopal da região Menino Deus. Para o trabalho que eu faço para a pastoral familiar, eu já sou o assessor do Norte 2. Já diante da minha comunidade aqui no Norte, eu sou o formador dos padres, juntamente com outra irmã, dos nossos padres, irmãs e casal que trabalham no Norte. Já na Ilha do Marajó, em breves, na paróquia São José, Santa Teresinha e Menino Jesus, de lá eu já sou o administrador. O que eu quero dar no meu exemplo? Percebe que todos os títulos que eu fui colocando, seja o formador, seja o pároco, seja o vigário episcopal, seja o assessor, seja o Cassinho, todos são a mesma pessoa, mas em cada lugar eu sou conhecido por uma função, por uma realidade, por um trabalho. Assim podemos entender então um pouquinho o que são os títulos de Nossa Senhora. Para nós aqui, conhecemos ela como Nossa Senhora de Nazaré. Para mim, que sou paulista, para nós, o que pesa muito na nossa história, o encontro pessoal com Maria, é Nossa Senhora Aparecida. Se nós já vamos de repente para uma outra nação, se já vamos para o México, é Nossa Senhora de Guadalupe. Se nós já vamos para Portugal, já é Nossa Senhora de Fátima. Se já vamos para a França, é Nossa Senhora de Lourdes. E interessante, todas são a mesma pessoa, todas é a mesma Maria. Por isso todas as gerações vão me chamar-me de bem-aventurada. Por quê? Porque nela o Senhor fez maravilhas. E quando ela exalta esse hino, é para, de fato, para demonstrar que Deus confunde os poderosos, como ouvimos no Salmo do texto de Samuel. Então que nessa liturgia de hoje, possamos de fato pensar nessa realidade. Será que diante das minhas dificuldades, eu me entrego a Deus, eu me coloco diante de Deus? Ou será que eu fico murmurando, questionando, brigando e xingando? Segunda coisa então que nós podemos questionar também, diante dessa liturgia de hoje, será que daquilo que Deus me dá, aquilo que Deus me concede na minha vida, será que eu tenho a capacidade de agradecer, de devolver isso para Deus com verdadeiro amor? Ou será que nós somos tão egoístas e mesquinhos
que diante de Deus só sabemos pedir, só sabemos cobrar diante de Deus. Então que no instante de silêncio possamos pensar sobre essas duas realidades que nós acabamos de ouvir, que a história de Ana, que a história de Maria possa servir para nós, para confiarmos em Deus e para sermos gratos diante de Deus.